mecânica, vamos falar rapidamente dos teoremas que relacionam trabalho e energia. Teoremas trabalho e energia. O mais famoso é o que a gente chama de teorema da energia cinética, aquele que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Mas tem outros teoremas que são menos comuns da galera conhecer e não menos importantes. Um que diz que o trabalho das forças conservativas, quem são as forças conservativas na mecânica? A gravitacional e a elástica. O trabalho dessas forças que não desperdiçam energia mecânica é menos a variação das energias potenciais. Quem são as energias potenciais? A potencial gravitacional e a potencial elástica. E finalmente poderíamos escrever que o trabalho das forças não conservativas é a variação de todas as energias mecânicas, que é a soma, das três energias revisadas anteriormente: cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Então, Fr, força resultante, Fc, força conservativa, Fnc, força não conservativa, por exemplo, o atrito, certo? Esses são os três teoremas mais clássicos de a gente precisar. Eu te confesso que quando eu fui para o vestibular, eu só manjava desse. Os outros eu acabava usando meio bom senso, de que a energia inicial, menos o que eu perdi, caso houvessem perdas, era igual à energia final. Quando as perdas davam negativo, eu percebia que algum agente externo acrescentou energia no sistema, E eu me virava dessa maneira. Mas para poder resolver questões mais elaboradas, é bacana conhecer o teorema propriamente dito. Ainda dentro da mecânica, eu acho que é muito importante a gente bater um papo mesmo que rápido sobre força de atrito. A força de atrito tem umas pegadinhas bem perigosas que podem nos incomodar. Bom, primeira pegadinha, a galera está acostumada a perceber o atrito do nosso corpo com o ar, quando a gente pedala, quando a gente corre de bicicleta, ou o atrito de um móvel que a gente arrasta em casa contra o chão. E aí dá a sensação de que a força de atrito é contrária ao movimento, mas isso é uma mentira. O ato de eu caminhar, quem me empurrou para frente foi o atrito do meu pé com o chão. Portanto, o ato de caminhar é a prova de que a força de atrito não é sempre contrária ao movimento, e sim contrária à tendência de deslizamento. É sempre contrária à tendência de deslizamento. Se o corpo tende a deslizar num sentido, a força de atrito é contrária a essa tendência de deslizamento. A minha preocupação não é o aluno calcular uma força de atrito. Geralmente a galera calcula com tranquilidade. Para calcular a força de atrito, é pegar o coeficiente de atrito e multiplicar pela força normal, Só que tem um detalhe. Quando o objeto está deslizando, ou seja, a velocidade diferente de zero, a gente chama essa força de atrito de força de atrito cinética ou dinâmica. E aí vai ter um coeficiente de atrito chamado de cinético ou dinâmico. O grande perigo, ao meu ver, é quando o objeto está parado. Quando o objeto está parado, o cálculo que nós fizemos não é o da força de atrito estática, e sim da força de atrito estática máxima, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Para quem não lembra, normal é a força que a superfície faz no corpo sempre perpendicularmente à própria superfície. Por que é tão perigosa essa força de atrito estática? Pelo seguinte, quando um objeto está parado e não está sendo solicitado, como essa cadeira que eu coloco aqui, vocês conseguem enxergar a cadeira aí de casa? Então, coloquei uma cadeira ali para vocês olharem pelo menos a pontinha dela. E essa cadeira, ela está parada, então se tiver algum tipo de atrito atuando nela, esse atrito é um atrito estático. Aí eu faço força na cadeira, ela continua parada, continua sendo um atrito estático. Eu aumento a força na cadeira, ela continua parada, e só depois de uma certa força ela começa a se arrastar. Se eu pudesse analisar a força de atrito à medida que eu faço força para a cadeira deslizar, o que eu perceberia? Que se eu faço 1 Newton e ela continua parada, a força de atrito é 1 Newton. Porque se eu faço 1 Newton e ela está parada, a primeira lei de Newton diz que a resultante é zero, então tem que ter 1 Newton no sentido oposto. Se eu faço 10 newtons e ela continua parada, o atrito é 10 newtons.
princípio a cadeira é tão grande que ela começa a deslizar. E aí a gente percebe experimentalmente que a força de atrito cai quando começa a deslizar. Então prestem atenção. Quando nós usarmos essa fórmula, força de atrito estática máxima, estamos calculando o valor máximo da força de atrito estática, ou seja, o maior valor que eu posso fazer no objeto parado, que ele continua parado. Se eu supero essa força de atrito estática máxima, a força de atrito cai e se estabiliza no valor chamado força de atrito cinético. O grande perigo é quando a gente é questionado nessa região, ó, antes da força de atrito estática máxima. Ou seja, se o aluno quiser calcular uma força de atrito estática, ele sabe que ela pode ser desde 0 até o valor máximo calculado. Mas, para calcular essa força de atrito estática, nós temos que lembrar que já que o corpo está parado, a força resultante é 0. Ou seja, nós calculamos ela pela primeira lei de Newton, não pelo cálculo do atrito. A gente calcula a força de atrito estática máxima para saber se o objeto deslizará ou não. Mas, se ele continua parado, a força resultante é 0 e é através desse raciocínio que tu obtém a força de atrito. Então tomem cuidado. Quando calculamos força de atrito estática máxima, o único objetivo é saber se o objeto vai ou não vai deslizar. No final das contas, é a primeira lei de Newton que nos revela de fato, né, qual é a força de atrito estática. Olha, acho que vale a pena a gente aproveitar, já que teoricamente a gente já assistiu a revisão de cinemática, e misturar um pouquinho o que a gente revisou agora de dinâmica, para ver como é que funcionaria um plano inclinado, com e sem atrito. É uma outra parte da física que pode atrapalhar a galera. Plano inclinado. Plano inclinado. Olha como não tem nada demais, cara, resolver uma questãozinha de plano inclinado. Então temos um objeto parado por enquanto sobre um plano inclinado. Ou não precisa nem estar parado, pode estar deslizando. O que caracteriza o plano inclinado é o ângulo que esse plano faz com o horizontal. Olha qual é o segredo para detonar no plano inclinado. Pega a coisa de escrever, traça uma pontilhada paralela. Pega a coisa de escrever, traça uma pontilhada perpendicular ao plano inclinado. Eu costumo chamar de eixo X o paralelo, eixo Y perpendicular. Não se esqueça que o peso é vertical para baixo. Força, peso. Vou decompor a força-peso em duas parcelas. A parcela Px, que vai fazer o objeto deslizar morro abaixo, e a parcela Py, que empurra o objeto contra a superfície. Se a superfície for suficientemente rígida, ela não permitirá que o objeto afunde. E aí então significa que ela vai estar fazendo uma força no objeto, chamada de força normal, que vai ter o mesmo módulo da força Py. Bom, vocês devem concordar comigo que se aqui é 90 graus, aquele ângulo ali em cima que eu vou chamar de beta é o complemento de alfa. Alfa mais beta é 90 graus. Esse ângulo aqui é o próprio ângulo beta, ó. Eles são correspondentes entre a vertical e o plano, entre a vertical e a linha paralela ao plano. Ali é o beta. Quer dizer que esse ângulo aqui, que é o complemento de beta, é o próprio alfa. Olha como ele é fácil perceber que o ângulo que o plano inclinado faz com o horizontal está sempre entre P e Py. Se eu quiser calcular o valor de Px, é só fazer P vezes, vou decompor o peso no Px, estou sem o ângulo alfa, então eu vou usar o seno de alfa. Peso é m vezes g, né? Então Px é mg seno de alfa. Se eu quiser calcular o Py para poder obter o módulo, por exemplo, da força normal, é só fazer peso com ângulo. Estou decompondo em cima do ângulo com ângulo. Isso é um macete, né, gente? Então, para calcular a força normal, que tem o mesmo módulo do Py, é mg cosseno. O aluno que praticar um pouquinho de plano inclinado acaba decorando isso, fica automatizado. Se o plano inclinado estiver sem atrito, olha como é que vai ser fácil matar essa charada. É simplesmente aplicar a segunda lei de Newton. Física, meu amor. Apesar de ser uma lei vetorial, como está ocorrendo um movimento apenas no eixo X, unidimensionalmente, eu posso ignorar o caráter vetorial e fazer apenas escalarmente. Quem é a força resultante? Py normal estou chamando, a força resultante é o Px. Então ficaria mp
G vezes seno de alfa. Isso é igual a M vezes A. Olha que beleza, cortou a massa. A massa não influencia. Qual é a aceleração então do objeto no plano inclinado sem atrito? É a gravidade decomposta paralelamente ao plano. É como pegar o vetor G da aceleração da gravidade e decompor esse vetor G em Gx. Então é uma maneira bem prática, né, de calcular a aceleração de um objeto no plano inclinado sem atrito. Pega a gravidade, multiplica pelo seno de alfa, acabou. Ah, professor, mas o meu medo é com atrito. Fica tranquilo, meu querido. Olha só como não é tão terrível. Com atrito. Com atrito, a diferença é que a força resultante não é mais o Px. É o Px menos a força de atrito. Massa vezes aceleração. Só isso. Em vez de Px, Px menos Φ. Afinal, se tem atrito, já que o atrito é contrário à tendência de deslizamento, se o cara está deslizando morro abaixo, a força de atrito é morro acima. Px, mg seno. Px é mg seno. Força de atrito, mi vezes a normal, né? É mi vezes a normal, foi revisado agora. E a normal eu acabei de mostrar, que é mg cosseno. Olha que bonito que vai ficar. Mg seno menos mi mg cosseno igual a m vezes a. Pô, cara, tem massa, massa e massa. Vou dividir todo mundo por m. A aceleração no plano inclinado com atrito é g vezes seno de alfa, que era a aceleração do plano inclinado sem atrito, menos mi g cosseno, que é a parcela da aceleração que eu vou acabar perdendo devido ao atrito. O meu objetivo com essa revisão não é que o aluno decore essa fórmula, né? É que o aluno relembre como é que decompõe, relembre quem é a força resultante no plano inclinado sem atrito, quem é a força resultante no plano inclinado com atrito, para não ficar dependente dessa fórmula bizarra, né? Se o cara me pega na rua de supetão, qual é a fórmula da aceleração no plano inclinado com atrito? Eu não sei dizer. Eu perguntaria primeiro, amigo, tens alguns segundos para poder pensar? Porque de cabeça não tenho essas fórmulas na minha mente, não espero também que meus alunos tenham. Dica preciosa ali no final do plano inclinado, hein? Ó, dica preciosa aqui no finalzinho do plano inclinado. Pode acontecer do cara estar dizendo que o objeto está parado, mas na iminência de deslizar. Parado na iminência de deslizar. Iminência, né? Eminência é uma pessoa importante, né? Iminência é que está quase deslizando. Bom, quando isso acontece, está quase deslizando, eu poderia entender que a força de atrito estática máxima está se igualando ao Px. Aí ficaria mi vezes a normal, mg cosseno, é igual a mg seno. E esse mi é o estático. Corta o m com m, corta g com g. Essa coincidência só pode acontecer quando o coeficiente de atrito estático for a razão entre o seno e o cosseno do ângulo que o plano inclinado faz com a horizontal, ou seja, a tangente. Poderia acontecer de ele estar deslizando com aceleração zero. Se ele estivesse deslizando com aceleração zero, eu poderia pegar a equação anterior e botar zero no lugar da aceleração. O que eu vou fazer? Menos, passa para o outro lado, mais. Vai dar um resultado parecido, ó. G cortou com G, só que aí o coeficiente de atrito cinético, que é igual a tangente de alfa. Então, deslizar em movimento retilíneo uniforme, no plano inclinado com atrito, só se o coeficiente de atrito cinético for a tangente de alfa. Se estiver parado na iminência de deslizar, o coeficiente de atrito estático é a tangente de alfa. São dois casos clássicos que se o aluno não lembra disso de cabeça na hora, vai dar um trabalhão para acessar essa informação. Se o aluno lembra desse detalhezinho, ele já mata uma questão, né, que é teoricamente difícil, só que ele mata bem rapidinho com essa sacadinha. Valeria a pena, ainda nesta reta final, a gente relembrar de questões que envolvem estática. Estática. Geralmente dois tipos de questões que envolvem estática. Tem a estática do ponto material. São aqueles corpos
que tem dimensões desprezíveis. Só tem uma condição de equilíbrio, força resultante igual a zero. É uma única condição de equilíbrio. Quando a gente vai resolver problemas de estática do corpo material, a gente geralmente usa 3 métodos. São aquelas questões famosas de cordinhas, né, onde penduramos objetos e aí perguntamos a tração em cada corda. Tem a técnica da decomposição, a técnica da poligonal e o teorema de Lamy, que vale a pena a gente revisar na sequência separadamente. Então aqui eu estou revisando só a teoria da estática. Força resultante igual a zero. Mas, quando é estática do corpo extenso é o corpo cujas dimensões não são desprezíveis. Um corpo extenso pode estar sendo empurrado com uma força resultante zero, mas sair rodopiando. Portanto, eu vou ter 2 condições de equilíbrio. Eu vou ter que saber que a força resultante é igual a zero e também que o momento resultante é igual a zero. Momento de uma força. Momento de uma força. Não vamos confundir momento de uma força com momento linear. Momento linear é sinônimo de quantidade de movimento. Revisada no nosso segundo vídeo de revisão de mecânica, segundo ou terceiro vídeo de revisão de mecânica. Então, cuidado, momento de uma força, grandeza física que mede a capacidade de uma força rotacionar um objeto. Vamos revisar isso separadamente para não ficar infinita a nossa revisão. Certo, meus guerreiros? Muito obrigado pela paciência mais uma vez, já vamos continuar.